Olá, pessoal! Tô aqui para falar um pouquinho da minha vida, contar para vocês como eu co-criei essa realidade de ser uma terapeuta holística e ainda atender online. Uma coisa que eu nunca imaginei, nem que fosse possível, né? E hoje eu quero contar um pouquinho como que aconteceu tudo isso. É, Até para inspirar algumas pessoas que eu sei que estão buscando aí pelo seu caminho, né, o caminho do coração, da conexão, o que faz sentido para sua alma. Eu nunca tive dúvida de que eu seria uma veterinária, né? A não ser quando eu fui prestar vestibular. Onde eu fui prestar vestibular, eu me senti extremamente pressionada, porque eu não tive apoio de ninguém para fazer a medicina veterinária. E aí eu me lembro que eu tentei também fisioterapia e medicina, porque eu sou filha de médico, né? E assim, por influência, eu acabei tentando, e claro, não passei em nada, nem na veterinária, e fui fazer cursinho. E, para minha surpresa, eu passei no meio do ano de 2000, isto. E aí eu me formei na PUC, PUC Betim, né? Primeira turma da PUC. E aí, gente, começou uma jornada, né? Muito mais do que profissional, espiritual, humana e de grandes transformações, né? A faculdade para mim foi desafiadora porque eu sempre fui uma pessoa diferente no sentido de ter uma dificuldade de aceitar e me adaptar ao sistema, né? Regras, padrões, né? Eu sempre tive um impulso de quebrar padrões, né? Agora mais do que nunca eu faço isso até como profissional. E assim, eu sofri muito na faculdade para me adaptar, né, a tudo aquilo, as disciplinas, a maneira de aprender, né, porque aquilo para mim, muitas coisas não faziam sentido para mim. Então, ao mesmo tempo que eu amava, né, estar ali pensando na possibilidade de me tornar uma médica e poder cuidar dos bichinhos, que era só isso que eu queria, né? Eu já tinha clareza que eu queria trabalhar com os cães e gatos. Então a faculdade inteira eu fiz estágios e sempre questionando, né, essa rotina pesada do veterinário, muito trabalho, e todo mundo reclamando muito também. Ok, eu me formei em 2005 e fui logo trabalhando. Eu já tinha uma certa confiança, né, para começar, porque eu sempre fiz estágio, então para mim não foi muito complicado essa questão de começar, não. Eu sempre fui muito prática, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica nesse sentido, né, de pegar e fazer. E como eu tinha feito muitos estágios, isso para mim foi até certo ponto tranquilo. Tirando que durante a faculdade eu tive muitos problemas em relação à cirurgia, porque eu não queria fazer cirurgia. E por ironia do destino, eu logo me formei e trabalhei 1 ano e meio em várias clínicas veterinárias, onde eu me preparei um pouco aí para a realidade, né, da clínica. E por ironia do destino, eu fui parar numa cidade de interior, né, muito pequena, onde não tinha clínica, não tinha muito recursos, muitos recursos, e eu abri minha clínica e comecei então a entender melhor o que era de fato ser veterinária, né? Veterinária, empresária, tudo, gente, até tosadora eu era. Eu não sei, até hoje eu não sei como eu dei conta de tanta coisa, né? Eu acho que era
muito nova, muita energia, né? Muita coisa assim, querer fazer a diferença, né? Eu sempre tive muito isso em mim. Por onde eu passei, eu sempre quis fazer diferença, eu sempre movimentei muito, sabe? No sentido de querer melhorar, mudar, né? E trazer novidade. Então, eu comecei a plantar, né, uma consciência ali na cidade onde eu estava trabalhando, que quando eu comecei as pessoas sequer sabiam o que era vacina importada. Então eu comecei a trabalhar essa consciência, a pegar firme mesmo, né? E beleza, e o tempo foi passando e eu fui conquistando minha clientela, minha clínica era muito bem recomendada e eu sempre muito dedicada, muito focada em ajudar. Só que eu fui ficando cansada, né? Muito cansada, eu não tinha hora para fazer nada, eu trabalhava de 7 da manhã, sei lá que horas da noite, então era cesárea, era cirurgia, era atendimento, era problemas com, né, de administração, era coisas, né, que aconteciam assim, eu acho que era do além, porque eu nunca vi, né? Tinha coisas que aconteciam que eu não conseguia entender, né, como podia tanta coisa acontecer dentro de uma clínica veterinária. Então, assim, graças a Deus eu tive muitas pessoas me ajudando, pessoas boas que realmente amam os animais, então isso me ajudou muito, né? Eu sempre tinha uma funcionária, no máximo duas. E assim, gente, essa rotina que a maioria de vocês sabem, eu vivi na pele, né? E sempre muito cansada, muito irritada, sempre muito esgotada, trabalhando no limite. Nessa época eu não fazia praticamente nada por mim, só trabalhava, chegava em casa morta, tomava um banho, assistia uma novela e ia dormir, né? E aí começaram alguns problemas de saúde, né? Eu tinha sinusites, rinites, muito fortes e era assim, numa frequência de 6 em 6 meses, né? Às vezes de 3 em 3 meses eu tinha uma crise alérgica muito forte. Quase sempre eu tava com algum sintoma de alergia. E depois, com o tempo, né, fazer muita cirurgia, ensinando as tosadoras a tosar, porque eu que treinava as minhas funcionárias e tinha que buscar cachorro, entregar cachorro, era essa coisa toda aí. E aí eu comecei a ter problemas nos meus dois pulsos, então eu tenho LER, né, nos dois pulsos, e tenho ainda, mas hoje eu não sinto mais dor, porque eu não utilizo mais, né, para trabalhar. E fui, né, tendo outros problemas, dor no joelho, dor na coluna, né, porque eu ficava muitas horas em pé, eu abaixava muito, agachava muito para colocar cachorro no soro. Fora o tanto que eu fazia de caridade, né, gente? Isso aí vamos deixar à parte. Mas o tempo foi passando, eu engravidei, né? Eu me casei, eu engravidei, e eu tive minha primeira filha, e aí eu tive um primeiro surto, né? Um dia existencial, né? Porque durante a gravidez já foi muito difícil para mim, porque eu enjoava muito, então eu fiquei extremamente estressada, né? Porque eu achava que eu não podia parar de trabalhar, então eu trabalhei até sétimo mês, né, de gravidez, porque depois eu também não dei conta mais, eu passava muito mal. E aí que, quando a minha filha nasceu, eu fechei a minha clínica. Literalmente, eu fechei a minha clínica. Do jeito que tava, eu dispensei minha funcionária, fechei a porta, deixei tudo do jeito que tava e falei, olha, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu preciso ficar com a minha filha, né? Então, por 6 meses a minha clínica ficou fechada, né? E eu cuidando da minha filha, me dedicando exclusivamente a ela, amamentando e ficando com ela. E eu vou dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Eu precisava daquilo, né? A minha filha precisava. Então foi muito, muito importante para nós. E aí, com 6 meses,
eu comecei a sentir falta de trabalhar. Então, eu comecei a sentir falta de ter uma vida, a minha vida, né? Então, eu comecei a atender, eu ia só lá na clínica, atendia uma consulta, atendia outra consulta e voltava para casa. E assim foi até eu reabrir a minha clínica, começar de novo. De novo, assim, eu já tinha minha clientela, né? O pessoal já era uma clientela fiel, então não foi difícil retomar. E aí eu fiquei grávida de novo, tive meu segundo filho. Daí eu não parei, né? Eu fiquei 2 meses só em casa com ele. Acho que nem deu 2 meses, gente. E eu ia na clínica, atendia, voltava, eu amamentei, né, meus filhos até 1 ano de vida, todos dois. Então eu ia nessa coisa aí. E fora assim, né? Campainha tocava de madrugada, muita coisa que eu tinha que socorrer, tinha que fazer, cachorro envenenado, cachorro doente, como a região rural, né? Sempre tem assim muitos animais que picados de cobra, muita coisa que acontece assim de acidente e tal. Bom, gente, o tempo foi passando, né? Eu tinha vários sintomas assim de, poxa, eu tô muito cansada. Eu gosto do que eu faço, mas eu tô muito cansada. Eu gosto do que eu faço, mas eu tô muito cansada, né? Então eu tinha períodos assim de muito cansaço, né? E sempre muito irritada, muito irritada. A irritabilidade era uma coisa que me incomodava muito e eu comecei a perceber isso com os meus filhos também, porque, né? Quem é mãe aí sabe que os primeiros anos não é fácil e, né? Quando a gente tem aí os pequenos e enfim, aconteceu uma coisa na minha vida em 2015, que foi o divisor de águas aí da minha vida. É, eu, eu tive um problema financeiro, eu e meu marido, né? Tivemos um problema, uma crise financeira muito grave e a gente teve que vender praticamente nosso patrimônio para poder pagar dívidas de banco e recomeçar, né? E aí foi onde eu fui parar em Belo Horizonte e arrumei um emprego numa clínica em Belo Horizonte e comecei a trabalhar. Nesse tempo aí, nessa fase que foi uma fase muito difícil para mim, onde eu realmente perdi o chão, eu não sabia o que fazer e foi onde eu comecei a perceber que tinha uma força, alguma coisa, uma energia que estava me impulsionando e estava me fazendo ir sem saber para onde, mas eu estava indo. E aí, gente, eu em 2 dias que eu estava em Belo Horizonte, eu consegui esse emprego. Eu não fui para Belo Horizonte para procurar emprego, eu fui para resfriar minha cabeça e pensar o que eu ia fazer, né? E aí foi quando eu consegui esse emprego e também fui atendida por uma prima querida que foi uma das pioneiras aí de leitura de aura, do Theta Healing, né? E ela me mandou uma mensagem e falou: Fernanda, eu vou te atender por telefone mesmo, eu vou te dar uma sessão de Theta Healing, de leitura de aura. E eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia o que significava isso, mas eu aceitei. E foi aí que tudo mudou, né? Tudo. Gente, tudo mudou. Foi como se eu tivesse levado um choque, né? Um choque de realidade, um choque existencial, um choque e parece que a minha alma, né, o meu espírito voltou para o corpo e tudo se integrou, né? Essa é que foi a minha sensação. É como se eu tivesse renascido. Eu não entendi nada, porque eu não entendi o que tinha acontecido direito, né? Mas eu virei para ela e falei, depois de uma semana, eu virei para ela e falei: olha, eu não sei o que você fez comigo, mas eu me sinto completamente diferente. Eu me sinto completamente. Tem uma coisa muito diferente em mim, né? E aí ela me explicou que eu tinha. É,
eu tinha despertado, né, de uma forma assim muito tava pronta e recebi o que eu tava pronta para receber. E eu fiquei tão encantada com o Theta Healing que eu falei, eu preciso fazer o curso desse negócio, né? Eu tenho que entender o que que é isso. Só que eu tava sem dinheiro, sem grana. O que eu ganhava era para pagar as contas, criar meus filhos, ajudar meu marido e tal. E aí, gente, eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, vai ter um curso de uma coisa que eu quero fazer. Você pode me emprestar o dinheiro e tal? E conversei com ela e ela me emprestou e eu dividi o curso em 6 vezes, eu me lembro direitinho, né? E aí foi isso aqui para eu pagar, mas minha mãe me ajudou. Mesmo sem entendendo o que que era, ela me deu força e falou: "Ah, minha filha, se for para te ajudar", já estava todo mundo muito sensibilizado pelo que tinha acontecido, né, com a gente. Então eu estava me reerguendo ainda, né? E aí, gente, após ter feito o curso, né, o negócio aflorou mais ainda, eu fiquei ainda mais motivada, ainda mais encantada, e eu comecei a atender. Eu comecei a atender pessoas, né, pessoas mais próximas de mim. Dentro de meses eu já estava atendendo, cobrando pelos meus atendimentos, né? Eu ia na casa das pessoas, eu atendia em algum lugar improvisado. E eu comecei a testar o Theta Healing no meu consultório, lá na clínica onde eu trabalhava. De uma forma mais sutil, porque os proprietários, eles me davam abertura, mas eles também ficavam muito receosos, né? Das pessoas começarem a falar que eu, sei lá, fazia uma coisa na cabeça deles lá, né? Fazia alguma coisa de macumba, de sei lá o quê. E beleza, e as coisas foram acontecendo, e eu fui me tornando uma profissional holística, uma terapeuta holística, né? Eu fiz o Theta Healing, depois eu fiz o Reiki, depois eu fiz mais tarde, né? Bem mais tarde eu fiz o registro acástico, mas assim, gente, eu fui fazendo as coisas, mas muito gradativo, devagar. Eu ia realmente vivendo tudo aquilo que estava chegando para mim, todo aquele conhecimento, né? Tudo que estava chegando para mim de informação, eu realmente colocava em prática e eu ia vivendo aquilo, né? E aí que a minha rotina na clínica tradicional, né? Eu fazia cirurgia, eu internava ali e tal, começou a ficar sem sentido para mim, porque não dava para eu assumir aquilo que eu queria assumir, porque eu não era proprietária e também, né, eu achava que não dava, até porque quando eu comecei nem se ouvia falar muito de medicina integrativa, das terapias quânticas, holísticas, ainda estava tudo muito novo, né? No YouTube eu pesquisava sobre, eu não achava, para vocês terem ideia. Hoje vocês têm aí acesso a tudo, né? Com muita fartura, muita abundância. Então eu me sentia muito solitária, muito sozinha naquele lugar. Então eu achava que eu era a única do planeta que estava fazendo aquilo, né? E que eu era uma louca e que todo mundo ia me achar louca, né? E aí que foi ficando insustentável a rotina da clínica tradicional para mim, para mim. Só que eu não sabia como eu poderia mudar aquela realidade, né? E foi aí que eu fui fazer, eu entrei na formação para acupunturista, né? E ali eu comecei a achar pessoas que me aceitavam, e ali eu comecei a achar pessoas que falavam a minha língua, apesar de muitos não saberem o que era o Theta Healing, as pessoas estavam abertas para entender melhor sobre a técnica, sobre o que que era, e eu achei isso fantástico. E lá, né, no curso foi o local do curso foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim, e lá eu dei a minha primeira palestra sobre o Theta Healing animal. E a palestra lotou, né? Foi uma palestra gratuita, e a palestra lotou, e eu achei aquilo incrível. E foi ali que eu senti realmente energia, que eu precisava de continuar, que eu precisava de ir em frente. E eu fui crescendo, crescendo nisso aí, até que eu larguei o curso de acupuntura eu fiz 1 ano, né? E minha vida começou a mudar tanto que eu não dei conta de continuar o curso. E, e aí eu resolvi
que eu ia pedir demissão da clínica. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu ainda tinha crenças que me faziam acreditar que eu tinha que ficar naquele lugar, que eu tinha que ter aquela segurança, que eu precisava daquele salário, que eu não ia conseguir viver das terapias holísticas, que isso era uma ilusão, que eu estava vivendo um conto de fadas, que eu estava iludida. E era isso que eu escutava das pessoas também, né? Eu escutava do meu marido, eu escutava da minha família, eu escutava da maioria das pessoas que eu estava iludida, né? E pelo fato de eu estar num momento ainda um momento frágil da minha vida, as pessoas começaram a achar que eu não estava muito bem, que eu não estava muito bem, né? As pessoas começaram a preocupar comigo. E eu tava ótimo, eu tava me sentindo ótimo, eu nunca me senti tão bem na minha vida, né? Eu fazia parte de grupos, de encontros terapêuticos, eu comecei a meditar, eu comecei a dar valor para outras coisas na minha vida. Foi uma transformação, gente, assim, incrível, sabe? E muito profunda, né? Então eu mudei completamente, completamente. A minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de enxergar o meu trabalho, a minha maneira de dar o sentido para a minha vida, né? Mudou completamente. E aí eu pedi demissão, né? Um belo dia, um belo não, porque não foi nada belo, né? Um dia eu cheguei na clínica que já tinha meses que eu estava tentando tomar coragem para pedir demissão. Eu cheguei na clínica e me senti muito mal, eu comecei a ter tonteira, enjoo, e eu liguei para essa prima que sempre me atendia, né? A gente sempre fazia aí sessões de Theta Healing, e ela falou comigo: Fernanda, não dá mais para você adiar a sua decisão, você tem que tomar a sua decisão, você precisa fazer sua escolha, porque ou você faz ou você vai adoecer, né? E aí eu cheguei na clínica, me senti mal, eu liguei para essa prima e cheguei pro proprietário e falei: olha, eu vou embora, né? Eu vou embora. Eu não tinha carteira assinada, eu não tinha benefícios nenhum, inclusive eu nem recebi, eu nem recebi o meu salário, né? Para vocês terem noção do da onde eu tava ali no meu sistema de crença, de escassez, de bloqueios, de limitações, né? Porque a sua realidade é aquilo que você está vibrando, é aquilo que você acredita. E eu já estava entendendo disso, né? Então, foi onde eu assumi que eu ia viver das terapias holísticas, né? Que eu ia viver do Theta Healing, que eu ia fazer isso da minha vida, seja com animal, seja com pessoa. E aí foi um outro conflito que eu tive, porque eu comecei a achar que eu tinha que trabalhar só com pessoas, né? Só que eu trabalhava só com pessoas e me sentia incompleta, faltava alguma coisa. E aí eu começava a atender animal. E aí eu ficava achando que eu tinha que decidir isso de um lugar assim muito prático, né? Então eu passei pelos extremos de atender só pessoas, de atender só animais, e hoje eu uni tudo isso e eu atendo as pessoas com seus animais, ou seus animais, né, os animais com os seus tutores. E isso para mim é muito lindo, é a minha vida, é o meu propósito de vida, né? Isso faz todo sentido para mim, né? Eu não tenho dúvidas de que eu estou vivendo o meu propósito de vida, que eu estou sendo quem eu sou, né? E num exercício diário de muita limpeza, de muita expansão de consciência, porque isso não acaba, né? Isso não acaba. Isso é um processo constante e eterno, acredito eu. Então, nós estamos aqui para esse grande aprendizado de descobrir quem somos. O nosso propósito de vida é isso. É ser quem somos, né? É manifestar a nossa verdade, a nossa essência. E foi isso que eu descobri, e foi isso que eu assumi, e é por isso que a minha vida se transformou completamente. Então, há 1 ano e meio eu voltei para o interior, né? Graças à possibilidade dos atendimentos online, né? E foi um outro processão para mim, porque eu fui vendo a minha agenda se transformar, né, no online, e uma coisa que eu nunca planejei, mas Deus tinha planos de me trazer de volta para o interior e me unir de novo à minha família, porque o meu marido estava morando separado de mim, já tinha 3 anos, ele ia me ver toda semana,
e isso para mim já estava muito desgastante, nosso casamento já estava desgastando por isso, e eu não sabia como a gente podia se unir novamente, né? E foi graças a essa possibilidade de eu atender online é que hoje eu moro no interior, eu tenho uma vida maravilhosa, simples, junto dos meus bichos, meus filhos, meu marido, trabalho com o que eu amo, né? Eu faço os meus horários, eu tenho tempo para mim, né? Eu cuido de mim, eu cuido dos meus filhos, dos meus animais, da minha casa, da minha família, né? E isso para mim não tem preço. E eu vivo o que eu ensino, o que eu trabalho, né? Então, é a minha verdade, isso é a minha realidade hoje. Hoje eu atendo 3 sessões por dia, né? 3 atendimentos ao dia, e no mais eu fico me dedicando aos meus projetos, né? Que são os cursos online de conexão com os animais, os cursos presenciais também. Tenho outros projetos aí, inclusive com os veterinários, que está se iniciando agora, que é esse encontro terapêutico para os veterinários, na intenção aí de tornar, né, a rotina de todos vocês, veterinários, mais leve, né, que vocês possam achar aí qualidade de vida, que vocês possam ajustar o seu sistema de crença para que vocês acreditem de fato que é possível, sim, vocês viverem uma vida mais conectado aí com o seu coração, não importa qual seja o caminho, quais as suas escolhas, mas isso é uma possibilidade, e eu quero ensinar para você que está aí buscando, né, por onde começar, o que fazer, porque ensinar uma, né, ou algumas possibilidades de se tornar real. Então eu recomendo as terapias quânticas, né, para todos os profissionais, e eu acho que para a clínica, para os veterinários, né, isso eu tenho certeza que pode te auxiliar muito, muito para sua qualidade de vida, para sua saúde emocional, psicológica, física, né, porque realmente, gente, são muitas transformações. Então, hoje, eu só atendo a parte terapêutica, né? Estou aí com vários projetos, e um desses projetos é estimular os veterinários que estão insatisfeitos, que estão buscando aí se conectarem com as suas medicinas, né? Com sua própria medicina, e ser feliz, né? Afinal de contas, todos nós merecemos essa felicidade, todos nós merecemos essa liberdade de escolha, essa liberdade de expressão, e é o que eu desejo para todos os seres desse planeta. Gratidão pela sua companhia até aqui, e vamos em frente. A mudança que você deseja começa em você.